Os candidatos às eleições municipais deste ano enfrentam mais um adversário. É a pandemia da Covid-19, que está impedindo de fazer as campanhas de rua, como é de costume. Além disso, eles enfrentam a indefinição quanto à data da eleição, que está prevista para agora, outubro. Apesar de o TSE não ter declarado oficialmente se vai manter a data ou adiar, na Câmara dos Deputados, algumas propostas prevêem o adiamento ainda para este ano ou mesmo cancelamento da proposta. E eu converso nesta edição do Câmara Debate com os deputados Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, e o deputado Léo Moraes, do Podemos de Rondônia. Deputados, muito obrigado por aceitar o nosso convite para esse debate. Muito obrigado. Bom, deputados, eu vou fazer uma pergunta para os dois. Queria que os senhores explicassem para a gente quais são as vantagens e as desvantagens de se manter essa eleição ainda neste ano, apesar da pandemia e do isolamento social. Vamos conversar com o deputado Léo Moraes primeiro. Bem, veja bem, nós primeiro cumprimentamos o deputado Fábio Ramalho, um amigo dedicado, comprometido com a causa pública. Saudamos a todos que nos assistem nesse momento e entendemos que a necessidade de adiamento, de estender o prazo e o dia das eleições se dá devido ao enfrentamento do inimigo central, número 1, que o Brasil e o mundo têm. Chama-se coronavírus, é o Covid-19. Acreditamos que ainda passaremos por dificuldades. O pico da pandemia em alguns locais ainda chegará. E nós precisamos aguardar o platô, o efeito platô, que é o estacionamento dessa doença, para que tenhamos segurança para qualquer atividade política, em que pese que o processo eleitoral é a essência, é o símbolo máximo da própria democracia, nós temos que preservar as vidas, primeiramente. E eleição se faz através de olho no olho, aperto de mão, propostas, convencimentos. E lógico que isso se dá através de contato físico. E nós não podemos ser atores de, quem sabe, a proliferação da doença aumentar. Nós temos mais contágio por conta de um processo eleitoral. Na verdade, é suscetível até recebermos tomatadas. Então, há de existir essa convergência, essa sinergia dos atores. Nós já oficiamos o TSE, oficiamos o Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, apresentamos pedidos de informações para saber se teremos condições sanitárias da realização no tempo previsto na nossa Constituição. Me parece que há essa dificuldade e entendo que o caminho natural é adiar por alguns dias, mas não deixar de realizar a eleição. Porque você prorrogar mandatos, unificar a eleição sem debate com a sociedade, há de existir esse debate no momento certo, oportuno, viável, que não é o de agora. Eu entendo que isso pode soar como um golpe branco, com a dificuldade de diálogo com quem nos investiu do voto, que é o cidadão. Por isso, nós defendemos o adiamento, apresentamos uma proposta de emenda à Constituição lá no ADCT, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para que ela ocorra o seu primeiro turno dia 6 de dezembro, o segundo turno dia 20 de dezembro. E, possivelmente, através dessa PEC, ser antecipado a depender das conclusões das autoridades do TSE, bem como do Ministério da Saúde. E também apresentamos um requerimento de grupo de trabalho para reunir deputados federais e senadores para encontrarmos um denominador comum. Afinal, nós somos parte da solução de mais um problema e nós temos que dar vazão a essa necessidade, não nos afugentar e nos omitir a necessidade de mudança da data das eleições. Deputado Fábio Ramalho, o senhor defende o cancelamento, não é isto? Olha, primeiro eu cumprimento o Léo, que é um brilhante deputado, Regina, e você também. O Léo tem feito um trabalho aqui diferenciado, mostrando para o que veio, né? Tem feito um trabalho defendendo as questões do seu estado, da sua gente, mas somando nas questões nacionais. Ele que é um grande líder e, sobretudo, tem realmente trabalhado muito
e demonstrado que é através do trabalho e do diálogo que a gente convence e que a gente vai fazer o melhor para este país. Eu penso que eu não penso que ele está no caminho errado de realmente fazer com que as eleições sejam mudadas de data por causa da pandemia. O meu projeto é um projeto mais arrojado. Ele já é um projeto porque quando você vê uma pandemia, você tem recursos públicos que foram gastos em grande quantidade na pandemia e que ainda vão ser gastos. Então, o que o meu projeto pede? Ele pede uma prorrogação de dados e que a gente tenha a viabilização de que uma eleição só, daqui a 2 anos, e ter uma eleição só, a gente consegue ter uma eleição mais barata para todos os brasileiros, porque é uma eleição que vai custar, ela vai sair dos recursos públicos. Agora, isso aí a gente tem que analisar, porque o que é? Porque, como o próprio Léo falou, a pandemia ela ainda está num estágio que ainda está crescente, ela não chegou, ainda não chegou aí para falar. Então, a gente tem que analisar isso, né? Eu vejo que o ministro Barroso já está com essa preocupação, talvez já pensando em adiamento, eu tive com o presidente Rodrigo também, ele também já pensando, porque nós já estamos no mês de junho. Até agora, os TREs, nada ainda foi feito, né, para se montar as eleições. Para você fazer uma eleição, você tem que ter toda a estrutura montada, convocação de mesários, você tem que ter a questão dos partidos, né, das pessoas. Você precisa, como o Léo bem, numa democracia, a gente tem que proteger primeiro o cidadão, a saúde das pessoas, né? E com a pandemia, que ninguém sabe até quando ela vai, né? Então, eu defendo a prorrogação dos mandatos por 2 motivos. Pela questão da pandemia que nós estamos vivendo e pela questão de termos uma eleição só, onde eu tenho certeza que os brasileiros, todos, na sua maioria, querem isso, que ter uma eleição só. A gente está cansado de ter uma eleição todos os anos. E também por a gente ter uma eleição mais barata, um custo mais barato das eleições. Então, é uma maneira de, num momento de pandemia, a gente procurar soluções, inclusive eleitorais. Agora, deputado Léo, esse ano ainda as pessoas vão estar saindo, é o pós-pandemia, ainda assim vai ser difícil fazer uma campanha, estar nas ruas. E dezembro é um mês também que as pessoas estão fechando o ano para várias outras atividades. Não seria prejudicial para os candidatos? Sem dúvidas, mais prejudicial ainda para a população. Eu concordo com muitas das assertivas, das afirmações do deputado Fábio, a começar pela renúncia do fundo que compõe recursos públicos para a realização da eleição. Não à toa o Partido Podemos foi uma das únicas agremiações ano passado que votou contrário ao aumento desse fundo, bem como se posicionou esse ano quanto à doação do fundo eleitoral. O ministro Barroso se posicionou, inclusive, preocupado com a unificação das eleições quanto a onerar os cofres públicos, da premissa de que entende que seria uma campanha mais cara quando unificar. E a grande preocupação de repente, a curto prazo, parecer ser uma saída benéfica e vantajosa para o Brasil. Mas, em médio prazo, tem um efeito devastador. A começar que a própria eleição se torna muito confusa, no momento que o eleitor vai votar em 7 candidatos. E, além do que, algo que pode não ser visto nesse momento, mas os vereadores e prefeitos saem em grande prejuízo, haja vista que podem ser ofuscados pelas candidaturas majoritárias de governo e presidente, bem como os legisladores de âmbito federal. Nós entendemos que também há um empecilho jurídico onde deveria ser superado não somente por uma PEC, mas até mesmo por uma decisão do STF, afinal tem a anualidade da lei, não podemos legislar para detentores de mandato. É oportuno e concordo com o deputado Fábio de que esse debate tem que acontecer. E quem sabe ano que vem
após pandemia, seja o momento adequado, sadio, saudável, para nós discutirmos isso com profundidade, com a comissão especial e com realização de audiências públicas para a população. E mais um parênteses aqui, é de que muitos países já decidiram em não realizar eleições em momento da pandemia. E alguns que tentaram, poucos obtiveram sucesso, até com realização de eleições virtuais em países menores e não continentais. E a França, por exemplo, realizou um turno, teve baixíssima presença e cancelou o segundo turno. Imagina no Brasil, onde o voto é obrigatório. Deputado Fábio, inclusive, também o próprio eleitor, que um dos motivos de se manter, uma das alegações de se manter as eleições dois anos separados, seria justamente para que o eleitor conhecesse melhor os candidatos e que realmente iria ofuscar, e também o número de candidatos que ele teria que votar, isso não seria prejudicial para o eleitor? Eu penso que não. Eu penso que o eleitor ele tem condições de votar em 7 candidatos, isso não é prejudicial. A questão jurídica, como disse o deputado Léo, realmente ela tem um empecilho jurídico aí, mas quando você tem uma pandemia, esse empecilho jurídico ele tem que ser dialogado, mas quem legisla para que esse empecilho seja modificado é o próprio legislador. Né? Em um momento desse, de uma pandemia, ele tem que procurar mecanismos dentro de uma inovação na legislação para que a gente possa transformar esse mecanismo e junto com o diálogo com o próprio Tribunal Superior Eleitoral, porque, vamos dizer, essa pandemia ela se estende até setembro e vai até outubro, vai até novembro. Como que nós vamos fazer a eleição? Aí você vai fazer uma eleição ano que vem? Aí eu te pergunto, você vai fazer uma eleição? É muito melhor a gente se prevenir, se precaver. Se essa pandemia realmente ela chegar num pico antes de setembro e que a gente consiga fazer a eleição deste ano, tudo bem. Se a gente notar que a partir de setembro nós já temos um projeto aí adiantado para que seja estudado e que a gente realmente possa utilizar essa PEC para que essa PEC seja discutida, ela seja conversada tanto com os senadores, com o próprio Tribunal Superior Eleitoral, no sentido, com os TRS também é bom, a gente tem que ter nesse momento a gente tem que ter um diálogo com todo mundo, para que a gente possa realmente fazer o melhor. Tem uma questão de empecilho jurídico? Tem, mas a gente, numa questão dessa, a gente tem uma questão maior, que é a saúde das pessoas. Deputado Léo Moraes, não seria o caso de seguir como o presidente do TSE já falou que as autoridades sanitárias é que devem indicar a melhor data para as eleições, em vez do Congresso já definir uma nova data ainda este ano? Não à toa nós apresentamos requerimento, há muito tempo, inclusive, ao Ministério da Saúde, para que ele nos reporte à Casa Legislativa o prazo adequado, baseado na ciência e nos relatos da equipe, do corpo médico e técnico, que a partir daí esse é o principal elemento para definição da melhor data em relação à realização das eleições. Me parece que o ministro Barroso também está muito preocupado com isso e tem caminhado no trilho que nós concordamos. Em relação às eleições feitas de uma só vez, eu ainda acredito muito que isso geraria uma confusão muito grande para votar em tantos candidatos no mesmo processo eleitoral. Mas daí é fruto de um amplo e franco debate com todos os atores, com todos os campos ideológicos, partidários, no momento oportuno em 21. Concordo mais uma vez com o deputado Fábio de realizar a eleição no ano que vem, pode gerar um grande caos administrativo. Nós entendemos que há de ser realizado, caso tenhamos a anuência das autoridades sanitárias esse ano, e os TSEs
contribuir com o trabalho hercúleo nunca antes feito de diplomar em tempo recorde e empossar os próximos vereadores e prefeitos. Afinal, são mais de 5.500 municípios, não é trabalho fácil. Deputado Fábio Ramalho, queria que o senhor comentasse também essa questão das autoridades sanitárias e também as datas que estão previstas pelo TSE que estão sendo mantidas, como, por exemplo, a desincompatibilização dos prefeitos, que já passou essa data em abril, e caso eles queiram realmente se candidatar, eles continuam ainda na prefeitura. Como é que o senhor avalia toda essa situação? Eu penso que as datas têm que ser mantidas como são. A gente tem que realmente ouvir as autoridades sanitárias e penso que o Léo está certo quando a Câmara se colocando tanto o PEC para o adiamento como a PEC para a prorrogação, para que a gente estude melhor. E a gente realmente tem que ouvir a autoridade sanitária. O ministro Barroso acerta bastante quando ele toma essa posição, né? O Congresso também segue nessa mesma posição. Então, o que eu vejo de bom nisso tudo? É que a gente começa um diálogo de uma questão que é uma eleição em outubro, que poderá ser adiada ou prorrogada, de acordo com todos os entendimentos que a gente tiver, seja com os partidos, seja com a justiça eleitoral, enfim, é um entendimento amplo, é um diálogo amplo. Eu penso que quem pode votar em quatro, pode votar uma chapa de 4, pode votar uma chapa de 7. Eu não vejo nenhum motivo para não ter isso. Eu penso que o brasileiro está bem. Quando você vai votar, as pessoas não vão ter assim, vou ter essa dificuldade, viu, Léo? Mas eu concordo muito com você. Eu acho que o que a gente tem que fazer realmente é o diálogo. Eu parabenizo você por começar esse diálogo também. E através viu, Regina, através de um diálogo como esse, inicia-se pela casa, que era a casa do legislador, e o TSE também quer esse diálogo. O ministro Barroso, ele já faz esse diálogo assim que ele assume o TSE, e entrando naquela linha. Primeiro, vamos ouvir as autoridades sanitárias para que a gente, com o tempo, a gente possa tomar uma decisão mais acertada para proteger tanto a democracia, principalmente as pessoas que fazem a democracia. Deputados, muito obrigada pela participação aqui no Câmara Debate, deputado Léo Moraes, deputado Fábio Ramalho. Nós agradecemos essa presença. Bem, eu agradeço, é um grande prazer conseguir conversar com toda a população e ainda mais dividir parte dessa entrevista com o deputado Fábio Ramalho, que é a tradução mais perfeita de generosidade, de solidariedade, de compaixão, de espírito público, de humanidade. Eu posso dizer que sou feliz em comungar da amizade desse grande parlamentar e principalmente desse excelente ser humano que é o deputado Fábio Ramalho. Eu gostaria de fazer essa exposição pública a respeito disso. Eu agradeço a Regina, agradeço o Léo. Eu aprendi uma coisa. Se você quiser conhecer alguém, viaje com ela. Eu viajei com o Léo, então eu pude conhecer essa pessoa humana, esse homem inteligente, esse homem capacitado e, sobretudo, essa inteligência que vem dentro de uma humildade, é um cara que vem dentro de uma família, ele só fala na mãe, nos filhos. Ele é uma pessoa dos pais, então demonstra que é uma pessoa bem criada, que vem de um berço sagrado e, sobretudo, Léo, você realmente cuida da sua gente. Parabéns, eu admiro você. Eu aprendi a conhecer você naquela viagem. Quero ter outra viagem com você para poder dar um beijo na sua mãe aí e cuida da sua gente como você sempre cuidou. Tá? Obrigado. Amém. Obrigado. Câmara Debate fica por aqui. Agradeço também a você que nos acompanha pela rádio e pela TV Câmara. Até a próxima.